o Senhor reservou para nós algo que é puro, que é bendito, que é poderoso, que é a palavra dele, e que nós devemos ouvir e cumprir a palavra do Senhor na face da terra. Então, meus irmãos, nós vamos, em nome de Jesus, que Deus nos dê graça e possamos ouvir aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. 1 Samuel, no seu capítulo 3, no versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. E hoje eu trouxe um estudo, não que tivesse alguma coisa com isso aqui que eu vou dizer, de manhã em uma igreja das nossas congregações, lá da igreja de Itu, e foi exatamente isso, só que eu falei sobre chamado, e eu quero usar esse texto para falar sobre ouvir a voz de Deus. Primeiro, a Samuel, capítulo 3, o seu versículo 10, a palavra diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, e disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Vamos repetir todos juntos essa palavra, a última parte do versículo: fala, porque o teu servo ouve. Mais uma vez: fala, porque o teu servo ouve. Senhor, a tua palavra é a verdade. Amém. E a tua verdade prevalece e permanece para sempre. E nós queremos ouvir, aprender e entender o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja se assente. Meus irmãos, eu estava agora à tarde meditando na palavra de Deus, e seria até incoerente eu falar que eu não vi tantos ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a direção do Senhor. O seu próprio Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Então, meus irmãos, quem tem ouvidos, ouça. E o Senhor diz o que a palavra do Senhor diz. Lá no Apocalipse, meus irmãos, fala também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus dirá à igreja. E ele fala à igreja. Meus amados, nós eu falei até domingo passado desse dom maravilhoso que eu penso que Deus deu à nossa vida, que é de ouvir a palavra, que é de ouvir, e por isso Deus nos deu 2 ouvidos para que possamos ouvir mais. Então nós devemos ouvir mais. Aquele que ouve, meus irmãos, é sempre uma bênção. O que ouve, meus irmãos, no meu entendimento, está sempre à frente. O que ouve, meus irmãos, está sempre, ele vai ter entendimento melhor das coisas daqui a pouco, daquilo que ele tem ouvido. E Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amém. Voltamos aqui para a história, meus irmãos, de Samuel. Nós sabemos, meus irmãos, que Samuel é filho de Ana e Eucana. Essa mulher não gerava. Ela, por muitos anos, ela clamou a Deus até que o Senhor abre a madre, ela gera, e vem esse filho. Não é esse o tema da mensagem, mas eu só quero fazer esta introdução. E gera esse menino, que é um menino abençoado. Ana, meus irmãos, se nós lermos o capítulo 1, o 2, já Samuel pregando a palavra, ministrando, mas no 1, nós vemos, meus irmãos, Ana prometendo ser filho ao Senhor. Ana, tudo que ela prometeu, ela cumpriu. Ela, meus irmãos, desmama o filho, deve ser por volta de 3 anos e meio, segundo a lei judaica, e ela pega esse menino e gruda nele e leva ele para o sacerdote Eli. E lá, meus irmãos, eu já falei isso até aqui a igreja, ela chega, bate na porta, e eles estavam esperando talvez um sacrifício de alguma coisa, um animal era sacrificado, uma vez por ano eles levavam lá e sacrificavam, e eles levou, e bateu, ele falou: quem chegou aí? Chegou Samuel. Ela pega o filho e entrega, filho da promessa, filho de amor, filho, meus irmãos, dado por Deus. Ela fala assim: eu te prometi, está aqui, é seu.
Então, meus irmãos, ela entregou para o Senhor, mas para que o sacerdote Eli pudesse cuidar desse menino. E Samuel, meus irmãos, foi uma grande bênção à vida dele. Ele, com certeza, meus irmãos, cresceu lado a lado do sacerdote. Hoje, meus irmãos, é muito comum as pessoas terem esse distanciamento. É comum, meus irmãos, não fiquem se assustados, é comum. Se distanciarem do sacerdote, se distanciarem da voz do pastor e não ouvirem mais essa voz. Aí o que acontece? Ela passa o tempo e chega então o tempo de Deus levantar ele para o ministério profético. Chama então esse menino Deus, ele chama e chega e tem uma voz, ele ouve uma voz, ele rapidamente, ele se levanta, vai até o sacerdote e diz: fala, pode falar que eu estou te ouvindo. O sacerdote deve ter ficado até assustado e falou: rapaz, eu não chamei aqui não, você está biruta da cabeça, não te chamei. E ele ouve a voz de novo, ele levanta correndo de novo e vai lá ver o que o sacerdote queria. Meus irmãos, pensa no sujeito que sabia coisa do sacerdote, era esse Samuel. Eu penso, meus irmãos, que ele chegou na casa de Eli, eles devem ter colocado uma cama do lado da de Eli, e falou: você vai ficar do lado desse sujeito aí. Aí eu sou capel, ele precisava de cuidado, mas ele tinha 3 anos e ele não tinha 4 ainda, 3 anos é alguma coisa. E aí, meus irmãos, ele ficou do lado de Eli e ele cuidando dele, ele sabia tudo. Ele sabia quando ele estava estressado, nervoso, quando ele estava com as contas para pagar, ele sabia tudo, ele ouvia a voz, ele entendeu, essa é a voz do sacerdote, ele saía correndo, tem até um filminho legal, hoje passou um filme de manhã e confirmou a palavra, aí ó, quem viu, sabe, e aí confirmou até o que eu ia pegar lá no YouTube, e aí, meus irmãos, ele saía correndo e ia lá, até, meus irmãos, nesse dia, ele ouve a voz de novo e ele já tinha o entendimento de quem estava falando, era Deus, e ele fala: quem está falando é o Senhor. Quando você for lá, você vai dizer o seguinte: fala, porque o teu servo ouve. Amém, amém. Queridos, amados irmãos, as pessoas que vão ouvir a voz de Deus são as que têm comunhão com Deus. Samuel ouviu a voz de Deus porque tinha comunhão com Deus. Samuel ouviu a voz do Senhor porque ele estava ligado na voz do Senhor. Samuel, meus irmãos, colocou-se prontamente de pé a ouvir a voz do Senhor, porque ele estava, meus irmãos, de uma certa forma, em uma perfeita comunhão com Deus. Meus irmãos, estavam em uma perfeita comunhão com o sacerdote, e ele ouviu a voz do Senhor, e rapidamente ele vai, e Deus começa então um ministério na vida dele. Eu quero te dizer, se nós, meus irmãos, não atentarmos para esta palavra, hoje, meus irmãos, desculpe aqui a liberdade que eu tenho com os meus amados. As pessoas, existe um pastor doutrinando muitas pessoas. Esse pastor chama-se Pastor Google. Existe um pastor doutrinando muitas pessoas. Esse pastor chama-se internet. Existe um pastor doutrinando muitas pessoas. Esse pastor chama-se a mídia falada de várias formas, e a pessoa não consegue mais, até porque a facilidade chegou de uma tal forma que ele não lê mais a palavra, não tem mais comunhão com Deus, ele não busca mais a palavra, ele não lê mais a palavra, porque, meus irmãos, até tem um negócio lá que nós precisamos corrigir em nossa vida, e nós, meus irmãos, nos prostrarmos na presença de Deus e dizer isso que Samuel está dizendo: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Há uma pergunta corrente, eu vou dizer aqui, tem pessoas aqui que participou junto comigo disso. Era comum, meus irmãos, nós estarmos em cultos, retiros, cultos, encontros, reuniões de oficiais, de pastores, de levitas. Dobra o joelho todo mundo,
conversão aqui do pastor. Tem pessoas aqui que ficam comigo. Eu não sou o único. Dobrava o joelho. Meus irmãos, era o derramar do poder de Deus. Deus revelava, havia profecias, revelação, promessas, havia línguas repartidas, batismo no Espírito Santo. Nós vimos coisas tremendas acontecerem. Eu te pergunto, por que nós não estamos vendo isso? Por que nós não provamos mais dessa grandeza e das grandezas de Deus? Ah, pastor, então Deus não está falando, mas pode chutar. Eu estou falando aqui, Deus está falando. Ah, pastor, então Deus não está abençoando. Irmãos, mas outrora nós provamos de algo sobrenatural. É sobrenatural hoje aqui, é sobrenatural porque estamos aqui.